podemos estar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Como é bom estarmos em comunhão com o Senhor Deus. Aleluia. Sentirmos a paz que excede o Maravilha, entendimento Deus. e que só o Senhor pode dar. Aleluia. Vamos continuar dando liberdade ao Santo Espírito de Deus. Aleluia. Quero nesta noite trazer uma palavra de Deus ao coração da igreja do Senhor, acerca das dificuldades que nos envolvem, as provas, lutas, momentos difíceis em que nós passamos e que muitas vezes nós nos achamos fracos. Então quero ministrar uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos, que tem por base no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 21, da Santa Palavra de Deus. Aleluia. Deus está aqui, meus irmãos. Ele está operando aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está movendo corações. O Espírito Santo está despertando corações aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Nenhum dos senhores ou das senhoras vieram aqui porque queriam, vieram aqui por acaso, mas eu tenho certeza que a boa mão de Deus nos trouxe aqui nesta noite. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 21, da Santa Palavra de Deus, que nos diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Vamos novamente repetir nesta noite, meus irmãos, este texto tão maravilhoso da Santa Palavra de Deus. Vamos juntos. Ao vencedor dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Podeis tomar assento no santo nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, quero chamar a sua atenção por alguns instantes, por alguns minutos, aleluia, e para que venhamos nesta noite meditar um pouco na Santa Palavra de Deus, aquilo em que o Senhor Deus está falando aos nossos corações nesta noite. Meus irmãos, este texto que está no livro de Apocalipse, em que nós acabamos de ler, ele foi dito pelo Senhor Jesus. Amém. É o Senhor Jesus que está falando aqui neste capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 21, aonde lemos. E o Senhor Jesus está falando para uma determinada classe de pessoas. O Senhor aqui, meus irmãos, não está falando para todos. Glória a Jesus. Mas Ele está falando de uma determinada classe de pessoas. Ou melhor, está falando a todos de uma determinada classe de pessoas. E o Senhor está falando aqui, meus irmãos, você pode perguntar que classe de pessoas são essas que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando dos vencedores. Amém. Glória a Jesus. O Senhor Jesus está falando dos vencedores. E Ele está fazendo uma promessa aos vencedores. Ele faz uma promessa maravilhosa. Meus queridos irmãos, nós que somos membros da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, nós que temos sido alcançados pela misericórdia de Deus, temos sido revestidos do Santo Espírito de Deus,
temos recebido diariamente a boa porção da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por que Deus está fazendo isto, meus irmãos? Deus está nos fortalecendo. Deus está a trabalhar em nossas vidas para que nós possamos vencer. Aleluia. Notem, os irmãos, que nem todas as pessoas conseguem ser vencedoras, meus irmãos. Muitas pessoas, quando se envolvem nos seus negócios comerciais, nas suas ocupações, não conseguem vencer os desafios que são colocados para ele ali. Eu chamo os irmãos a uma reflexão. O soldado que é alistado em um exército, ele é alistado e quando ele entra, logo já começa a receber instruções pelo comando que o alistou. Ele recebe instruções, ele recebe treinamento, ele é preparado, depois ele recebe equipamentos e chega o dia, realmente, verdadeiramente chega o dia em que este soldado vai para a guerra. Mas eu pergunto aos irmãos, todos os soldados vencem a guerra, meus irmãos? Não, nem todos os soldados, embora todos receberam treinamento, embora todos foram bem preparados, embora todos receberam instruções, nem todos conseguem ser vitoriosos na batalha. Então, meus irmãos, o Senhor está falando aqui de uma determinada classe, como é o nome deles? Os vencedores. Aleluia! Aleluia! E o Senhor está falando assim: a quem vencer, É verdade, meu Deus. concederei que se assenta comigo no meu trono, Aleluia. assim como eu venci Deus. e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Jesus. O Senhor aqui está fazendo uma promessa maravilhosa. Uma promessa, meus irmãos, de que os vencedores irão se assentar no trono com o Senhor. Eu pergunto aos irmãos nesta noite, aleluia, em meio à sociedade, meus irmãos, quem são pessoas que se assentam em tronos? Aleluia. Meus irmãos, quem se assentam em tronos são os reis, são os príncipes. Então Deus está dizendo para nós que os que vencerem, Aleluia. Glória a aleluia, Deus. reinarão com Cristo Jesus. Glória a Deus. Na sua glória. Pai da tua graça, Deus. Pastor, o que é que nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que vencer? Veja o senhor e a senhora que o soldado precisa vencer o adversário na guerra. O comerciante tem o desafio da sociedade, as transações comerciais que ele precisa vencer para ser vitorioso. Mas, e a igreja de Jesus? O que é que a igreja de Jesus precisa vencer? Do que o Senhor Jesus está falando, meus irmãos? Notem os senhores e as senhoras que a igreja do Senhor Jesus tem muitos adversários. Glória a Deus. Muitos adversários, meus irmãos. Meus irmãos, para servir ao Senhor e para sermos vencedores como igreja, nós temos que vencer muitos inimigos. Muitos inimigos. Pastor, que inimigos são esses? Nós podemos falar em rápidas palavras para aproveitarmos o tempo que já está escasso. Mas nós podemos citar como inimigo da igreja, meus irmãos, o sistema mundial ou o sistema da sociedade, o sistema social. Irmãos, nós sabemos que, infelizmente, Satanás tomou as rédeas do mundo e está governando o mundo de hoje.
Satanás governa. Satanás está agindo no meio desta sociedade. Então, meus irmãos, Satanás mudou os conceitos da sociedade, de forma que nós estamos, a igreja de Jesus, que estamos no meio desta sociedade, precisamos vencer, meus irmãos, o sistema desta sociedade. Precisamos vencer o sistema mundial. Irmãos, a sociedade de hoje já não se preserva mais a moral e a ética. É comum, no meio desta sociedade, encontrarmos pai e mãe de uma jovem que diz que até seria bom se esta jovem arrumasse um namorado para que ela se relacionasse com esse namorado em casa, de todas as formas possíveis. Assim eles poderiam estar observando, sabia onde estavam os filhos. Meus irmãos, a sociedade está de ponta cabeça. Satanás se infiltrou no meio da sociedade. E há uma liberdade exacerbada no meio desta sociedade. É tão verdade isso, meus irmãos, que muitas vezes, dentro da igreja, no meio do santo culto ao Senhor, Satanás tenta se infiltrar para tentar o servo de Deus, para tentar a mulher de Deus. É alguém que vem para o culto e que o coração ainda não foi convertido. Alguém que não se encontrou com Jesus ainda. Oh, grande Deus. Glória a Deus. Uma mulher que olha para um irmão e agora passa a ser usada por Satanás para tentar aquele homem e tirá-lo da comunhão com Deus, levando-o à queda, à prostituição, ao adultério, à rebelião contra Deus. E da mesma forma, homens que ainda não tiveram encontro com Jesus, não conhecem Jesus ainda. Glória a Deus. E alguém pode perguntar, pastor, Oh, aleluia. é possível alguém conhecer Jesus? Sim, nós Glória o conhecemos. O conhecemos porque entregamos a nossa vida para Glória a Ele. Deus. Aleluia. Porque vivemos, aleluia, no temor do Senhor. Nós o Glória a conhecemos. Deus. Nós não estamos aqui porque temos medo. É verdade. Porque estamos com medo de uma coisa ou de outra. Estamos aqui porque o amor de Deus nos alcançou. Glória a Deus. Aleluia. O amor do Senhor está derramado nos nossos corações. É por isso que nós vemos aqui. É verdade. É por isso que nós vamos para colar. É por isso que nós vamos em todos os lugares nos alegrar com os irmãos. Glória a Deus. Porque quando nós estamos em comunhão, o Senhor Jesus vem fazer presente no nosso meio. verdade, meu Pai. E aí nós nos alegramos na presença de Deus. Glória a Deus. Então quantas vezes, irmãos, até mesmo dentro da casa de Deus, no santuário de oração, de louvor ao Senhor, nós temos situações adversas que vêm contra nós. É verdade. E agora a mulher de Deus, o homem de Deus, se não estiver no Espírito, ele deixa de olhar para Deus, deixa de prestar atenção no que Deus está falando, para olhar aquilo que Satanás o está oferecendo. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, só a misericórdia Só do o Senhor é Senhor, Deus. para que nós venhamos conseguir estar de pé neste tempo tão difícil, meus Fortalece a irmãos. tua igreja na tua graça. Irmãos, o tempo é um tempo de muita Glória a dificuldade para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Prestem atenção. Este tempo é tempo de frieza espiritual. Pastor, o que significa falar de frieza espiritual? Significa falar na frieza do amor fraternal, do amor da igreja. Em primeiro lugar, quando falamos de frieza espiritual, nós nos referimos ao esfriamento do amor
entre a igreja dos irmãos. Sabe, este amor que eu estou falando é aquele que quando o irmão não vem para o culto, você fala, meu Deus, mas será que está tudo bem com a irmã? Será que o irmão está doente? Eu vou ter que ir na casa dele, eu tenho que ligar para ele. Eu estou preocupado com ele. Aquele amor que quando a senhora olha para a sua irmã e vê que ela não está bem, às vezes mesmo sem que ela saiba, Glória a Deus, a senhora aleluia. levanta campanha de oração por Deus, essa glória a irmã. Jesus. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levanta-se no meio da madrugada. Aleluia, Jesus. Faz vigílias até as altas horas da noite, pedindo a Jesus para socorrer a sua irmã. Aleluia. Senhor Jesus, eu estou aqui pedindo ao Senhor, socorre a tua filha. Tem misericórdia dela. Irmãos, o Senhor Jesus foi quem nos disse, ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Glória a Jesus. Nós vemos dia após dia o amor se esfriando. Pastor, como é que eu posso ficar livre da frieza espiritual? Amando o seu irmão. Não deixe Satanás colocar divisão no seu coração. Olha para esse irmão que está do seu lado, para esta irmã, para este jovem, esta moça que veio visitar. Olha para ela e vê se você consegue amar ela, amar ele, ao ponto de você falar, eu vou orar por ele a partir de hoje. Glória a Jesus. Eu quero vê-lo feliz, eu quero vê-lo liberto, eu quero vê-lo abençoado na presença de Deus. Se o Senhor conseguir amá-lo a tal ponto, então o amor não se esfriou no seu coração. Aleluia. Irmãos, o tempo é um tempo de apostasia. É um tempo muito difícil, meus irmãos. Os dias são maus, irmãos, e nós precisamos de vencer. Oh, quantos inimigos temos para vencer! Pastor, no meio desses inimigos que nós temos que vencer, o senhor poderia citar mais alguns inimigos. Nós temos que vencer, meus irmãos, a nós mesmos, para servirmos a Deus. Glória a Deus. O que significa dizer que nós temos que vencer a nós mesmos? Significa dizer que o meu eu, a minha carne, os meus desejos carnais, eu tenho que deixá-los de lado. É verdade. Glória a Deus. Eu tenho que deixá-los para trás. Se por um acaso, em algum momento eu sentir um ciúme descontrolado, o que eu faço? Saio dando bofetadas? Não, para vencer a minha carne. Eu digo comigo mesmo, já crucifiquei com Cristo Jesus a minha carne. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não aceito esse sentimento no meu coração, porque esse sentimento não vem de Deus. Se eu sentir medo no meu coração, medo da violência, medo das enfermidades, medo da velhice, seja qual for o tipo de medo, eu não posso, para vencer a minha carne, eu digo, não dou lugar para este tipo de sentimento de medo, porque o meu Deus não me deu espírito de temor. Aleluia! Louvado seja Deus! Se eu sentir um desejo carnal, de agir descontroladamente, de sair pelas ruas, procurando relacionamentos que não têm aprovação com Deus, o que eu vou dizer? Está repreendido. Não ando segundo os desejos da carne. Lá no seu trabalho, a mocinha que está endemoniada, que não conhece Jesus, que está na carne, que não sabe o que é a vida ainda, é inexperiente, começa a colocar os olhos em você, e você percebe isto. Para vencer a sua carne, você vira os seus olhos e diz, aqui não, Satanás, entreguei a minha vida para Jesus,
Não vivo mais eu, Cristo viva em mim. Não ando segundo os desejos da carne. Os meus olhos estão voltados para Deus. Aleluia. Eu estou olhando para o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. É assim, meus irmãos, que nós temos que vencer a nós mesmos. Meus irmãos, além de vencer a nós mesmos, nós temos que vencer o mundo com as suas paixões. Falar em vencer o mundo, meus irmãos, significa falar em vencer todas as situações no seu trabalho, as situações de amizade que muitas vezes você tem, todo tipo de situação, situações comerciais, situações de estudo. Você tem que estudar, tem que se preparar, tem todo um contexto social para você vencer. Temos que vencer o mundo. Meus irmãos, nós também temos que vencer um grande inimigo nosso, que é Satanás. Temos que vencer Satanás, meus irmãos. Oh, quantas pessoas não têm conseguido vencer Satanás. E sabe, meus irmãos, para vencer Satanás não é tão difícil. Nós não precisamos ter medo dele, fugir, correr de medo dele. Não. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele disse que nós temos que sujeitar a Deus. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, se submetam a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, Glória a Deus. Meus irmãos, se Satanás vier contra a senhora, contra o senhor, não tenha medo. Repreenda-o na autoridade que existe no nome do Senhor Jesus. E assim o Senhor estará vencendo. Assim a senhora estará vencendo. Vença Satanás, vencendo as suas propostas. Ó, como Satanás tem feito propostas para muitas pessoas aqui. Glória a Deus. Me permitam, por favor, ilustrar. Satanás coloca na sua frente pessoas que não temem a Deus, não têm compromisso com Deus. Pessoas que até vêm atrás do Senhor. Vai na sua casa. Eu estou falando do jeito que o Espírito Santo está ministrando. Pessoas que vai na sua casa atrás de você. Vai no seu trabalho para tentar te fazer pecar contra Deus. Glória a Deus. Ele foi lá para orar, acompanhado com os irmãos, para ler um texto sagrado, para te edificar. O que é que ele foi fazer lá? Foi procurar te fazer pecar. Então, quem o está levando até lá? Não foi Deus, meus irmãos. Satanás o enviou. Pastor, os crentes falam muito em Satanás. Pastor, precisa falar. Olha, irmãos, nosso negócio aqui é enaltecer o nome de Jesus. Glória a Deus, é verdade, Senhor. Nosso negócio, como servos de Deus, é adorar o Eterno para todo sempre. Glória a Jesus. O grande Deus Jeová. Aleluia. Nós falamos do inimigo em desfavor dele, mostrando aos irmãos que precisam ser corajosos, precisam ser corajosas. Aleluia. Para vencer o inimigo. Glória a Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção. O Senhor Jesus está falando que para nós da seguinte forma. Prestem atenção. Ele está falando para o senhor e para a senhora nesta noite. Ele conhece os seus problemas, as suas dificuldades, Glória a Deus. as tentações que vêm até o senhor e até a senhora. Mas ele está dizendo para você assim: ao que vencer, o concederei que se aceite comigo no meu trono. Amém. Glória a Deus. E ele ainda continua falando: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Prestem atenção, meus irmãos.
o Senhor Jesus também foi tentado. O Senhor Jesus também foi humilhado. O Senhor Jesus também foi traído. Meu Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, meus irmãos, também teve uma vida difícil. Uma vida de prova, de dificuldade. O profeta Isaías falou a respeito dele, dizendo que ele foi um homem experimentado no sofrimento. Aleluia. Aleluia. Ele foi um homem experimentado no sofrimento. Um homem de dores. É Deus. Sabe quando dói que, ai, tá doendo. Jesus também sofreu dores. Grande Deus. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele disse, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh, grande Deus, aleluia. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos um dos textos sagrados que nos mostram o Senhor Jesus vencendo Satanás. Glória a Deus. É por isso que nós não precisamos ter medo dele, porque Jesus o derrotou por nós. Oh, glória a Deus. No Evangelho do Senhor Jesus, escrito por São Mateus, capítulo 4, no versículo 1 até o verso 11, nos diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, Glória a Deus. colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Porém, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, Glória a Jesus. porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, É verdade. e só a ele darás culto. culto e adoração. Então o diabo deixou, Glória a Deus. e chegaram os anjos de Santo, Deus santo é o Senhor. e o serviram. Graças a Deus, aleluia. Meus irmãos, parece que eu vejo a cena. Pela fé, eu posso ver É verdade. o Senhor Jesus no momento da tentação. Ele estava em jejum 40 dias e 40 noites, se preparando Oh, aleluia. para o ministério que o Senhor o entregou, para a grande obra da pregação da palavra, Glória a Deus. curar os doentes, libertar os oprimidos. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, Satanás chega e, sabendo que ele estava esses dias todos sem comer, sabendo que ele estava com fome, chegou oferecendo comida para ele. É, Jesus. Manda as pedras se transformarem em pães. Satanás sabia que Jesus, que o Senhor Jesus, tinha poder para fazer isso. Mas se Jesus faz, o Senhor estava obedecendo, dando ouvidos a Satanás. Glória a Deus. E o Senhor o repreende, dizendo: nem só de pão, Glória está a escrito, Deus. nem só de pão viverá o homem, Aleluia. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verdade, Senhor. Glória a Jesus.
Satanás o leva até o pináculo do templo e manda que ele se lance do alto a baixo. E ele diz aos seus anjos dar a ordem a teu respeito. E o Senhor também vence mais uma vez, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Pela terceira vez, Poder, toda honra, Satanás leva o Senhor até um alto monte. Vejam o que diz o texto, meu irmão. Levou ainda o diabo a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Prestem atenção, meus irmãos. É muito sério o que eu vou falar aqui. Existem muitas pessoas que nesse exato momento estão prostradas diante de Satanás. Glória a Deus. Por causa do mundo e a glória deles. As pessoas estão prostradas diante de Satanás por causa de prazeres carnais, por causa de momentos, por causa de glória. As pessoas querem ser aplaudidas. As pessoas se deixam seduzir pelas riquezas deste mundo. Tantas pessoas há nesta cidade que poderiam estar neste culto tão maravilhoso. Verdade. Mas elas não veem prazer em estar aqui. Oh, Senhor, tem misericórdia. Parece tão simples este ambiente. Glória a Deus. Oh, Este pregador parece tão insignificante. Esses irmãos são tão simplesinhos. Eles não veem prazer em estar aqui. Enquanto nós, o nosso prazer é estar aqui. glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Graças a Deus, aleluia. E nós queremos estar em comunhão com Deus. Glória a Jesus. Glória, glória a Aleluia. Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, aqui na nossa cidade mesmo, está prostrada diante de Satanás por causa de momentos com os amigos, momentos com o namorado ou com a namorada, momentos errados, noites e mais noites, prostrada diante de Satanás. Prestem atenção. Esta proposta que Satanás fez para o Senhor Jesus, ele também faz para nós. Ele disse, tudo isso te darei. Mostrou-lhe o mundo e a sua glória. E disse, tudo isso te darei. Meus irmãos, o que é o mundo e a sua glória? Eu pergunto aqui nesta noite, o que é o mundo e a sua glória? Para os homens do mundo, a glória, o troféu, os seus troféus são as orgias, as noitadas, o dinheiro, o carro do ano, os muitos relacionamentos. É assim, meus irmãos, que vive o homem do mundo. Vive voltado para o mundo e para a sua glória. Então, assim como Satanás ofereceu para o Senhor Jesus esta proposta, ele também faz esta proposta todos os dias para os homens. Glória a Deus. Nós decidimos que vamos ficar com Jesus. E quando as propostas chegam para nós, nós fazemos como fez o Senhor Jesus. Afasta-te, Satanás. Grande é o teu poder. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou me prostrar diante Deus de de ti. toda honra e toda glória. Afasta-te, Satanás. Eu não negocio a minha santidade. Verdade. A santidade de Deus que está em mim não tem Glória a negócio. Jesus. Afasta-te, Satanás. Eu tenho comunhão com Deus. A minha vida é para Deus. Vou viver para glória, Ele. glória a Aleluia. Oh, maravilhoso. Meus irmãos, nós precisamos vencer. Então, meus irmãos, estes são apenas alguns dos desafios que nós, como igreja do Senhor Jesus,
precisamos vencer. É verdade. Glória a E Jesus. eu quero encorajar a senhora. Eu quero encorajar o senhor. Sim, Eu quero admoestar os irmãos para que vençam. Vençam, meus irmãos. ajuda nós. Eu os exorto pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para que vençam. Vençam o desânimo quando estiver chegando a hora do culto, final da tarde. E você estiver cansado, a senhora ou o senhor estiver cansado do dia inteiro de trabalho. E vir o desânimo dizendo não vai ao culto hoje. Vença dizendo não. Oh, aleluia. Eu tenho É que verdade, prestar culto ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Vou até o templo de oração para cultuar. Vença o inimigo nas mais diversas propostas que ele está fazendo neste tempo presente. Se vencermos, o que acontecerá, meus irmãos? Ao vencedor concederei que se assente comigo Glória a Deus. no meu trono. Dá vitória à tua igreja. Assim como eu venci Tu és a força, Senhor. e me assentei Glória com a meu Deus. Pai no seu trono. Verdade. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Na tua Deus. presença. Esta é a mensagem que o Senhor nos deu nesta noite, meus irmãos. Glória a Jesus. Receba esta mensagem de Deus. Glória a Deus. Guarde bem esta palavra no seu coração. Não deixe o inimigo tirar esta palavra do seu coração. Graças, Senhor. Esconda ela, como disse o salmista Davi. Escondi sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Deus nos abençoe, meus irmãos. Fiquemos firmes neste tempo do fim. Glória a Jesus. Sião é logo ali, meus irmãos. Glória a Deus. E o Senhor está vindo para É, Jesus. resgatar a sua igreja, A vitória. Glória a Deus. livrando-a da aflição que cobre esta terra. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe aos nossos visitantes.